Paz do Senhor, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Eu queria ler um texto-chave dessa mensagem dessa manhã, que está em Mateus capítulo 25, verso 1 e 2. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor, nós consagramos os louvores, os dízimos, as ofertas, consagramos o nosso tempo, cada mão levantada, cada ato de adoração ao Senhor nessa casa, nós entregamos a Ti. Fala conosco, Espírito Santo, que não fale o homem, mas que o Teu Espírito ministre no nosso coração. Abra a nossa mente para entender os mistérios da Tua palavra. Tira desse lugar todo espírito contrário, todo ladrão de semente, toda distração, toda inquietação, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Um tema que eu gosto muito de sempre estar cavando mais fundo, buscando discernimento, buscando entendimento. O tema dessa palavra hoje é: se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse hoje, como estaria a nossa vida? Como está a nossa vida? Se eu fizesse uma pergunta aqui nessa manhã, se Jesus voltasse daqui 2 semanas, como você viveria as próximas semanas? Como você viveria os próximos dias? Como seria a sua manhã de segunda-feira? De que forma você iria cultuar a Deus nesse domingo? Se você tivesse revelação de que Jesus voltaria daqui 2 semanas, o que mudaria na sua vida? Seu trabalho, seus projetos, seus recursos financeiros? Qual seria a sua ótica para a vida das próximas 2 semanas? Como você iria enxergar não só a sua casa, a sua família, mas os seus projetos pessoais? De que forma você iria encarar a vida? Essa é uma grande pergunta. Talvez você aí no seu lugar já estaria se respondendo, né? Ah, se Jesus voltasse daqui 2 semanas, talvez eu que trabalho em 2 empregos, iria abrir mão de um emprego. Ah, se Jesus voltasse daqui 2 semanas, talvez eu não seria tão negligente com o meu tempo a sós com Deus. Eu iria me dedicar mais no meu devocional. Eu ando meio relapso com isso. Talvez você esteja se respondendo: ah, se Jesus voltasse daqui 2 semanas, eu iria cultuar a Deus de forma mais intensa. Ah, meu querido, eu queria que essas respostas não fossem de fato as suas respostas nessa hora. Talvez a resposta mais adequada para todos nós seria: se Jesus voltasse daqui 2 semanas, não há nada que eu já não tenha feito para mudar a minha vida. Não há nada no que mudar da minha vida. Se eu creio em Jesus, se eu tenho convicção da minha salvação, se eu sirvo a Deus em uma igreja local, se eu estou envolvido na obra do Senhor, se eu tenho convicção da eternidade, não há nada do que eu possa fazer que eu já não esteja fazendo hoje, agora. Essa seria a nossa resposta mais correta. Não vou dizer para você que eu estou completo nisso. Não vou dizer para você que eu estou léguas na frente da igreja. Não. Mas essa tem sido a minha reflexão diária. O que eu posso fazer hoje, de forma a determinar a minha vida, a alinhar os meus projetos pessoais com os projetos de Deus? Talvez se você entra numa empresa que tem lá metas para cumprir, metas para vender, ela tem um alvo, ela tem um objetivo,
e esse ano nós vamos faturar tanto, esse ano nós temos que chegar em tal lugar, esse ano nós temos que construir tal coisa. Os projetos que o homem faz, ele tem sempre um alvo, uma meta, um objetivo, um caminho final. E nós passamos a viver, essas empresas passam a viver a sua rotina em busca do seu objetivo final. Você que começa uma dieta, você tem um objetivo final, emagrecer. O que eu tenho que fazer hoje para me chegar na minha meta de perder os 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos? É o meu alvo, meu objetivo. Pois é, meu irmão, a vida do crente, ela tem uma meta, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, que é se encontrar com o noivo. Nós cantamos músicas aqui, que a igreja vai ser arrebatada, que nós sonhamos o grande dia. Nós cantamos músicas e fizemos orações, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós declaramos textos como o texto lindo de Baruch Rabá Eshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, reconhecendo a vinda do Messias. Mas quando de fato nós precisamos viver cada dia condizente com essas metas, com esses alvos, com esse propósito futuro, nós vivemos diferente. Se na empresa, a empresa caminha de forma diferente com a sua meta, com o seu alvo, com seus objetivos, certamente vai ter um líder para pegar no seu pé. Vai dizer, você não bateu a meta, você não visitou os clientes o suficiente, você não produziu o suficiente, você não cumpriu com aquilo que você disse que ia cumprir. Nós somos cobrados. Como é triste isso, porque muitas vezes nós vivemos uma coisa, nós falamos uma coisa no domingo, as nossas orações dizem uma coisa para Deus, mas na prática, nós estamos tão amarrados nessa vida, nós estamos tão apegados a essa terra, que nós não conseguimos olhar de fato para a eternidade e viver como se não realmente nós não estivéssemos nessa vida. Como o apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele está numa terra estrangeira. Ele não é daquela terra. Ele não é nativo daquela terra. Nós temos que viver como estrangeiros. Temos aqui uma missionária que passou um tempo na Índia. Ela sabe muito bem o que é viver em terra estrangeira. Ela sabe muito bem o que é passar perto de um templo do Deus rato e dizer, esse não é o meu Deus. Isso é um Deus estrangeiro dessa nação. Esse não é o meu Deus. Apesar de estar afincado, andando por terras estrangeiras, viver como se não fosse de lá. Assim deve ser a nossa vida. Viver como se nós não fôssemos daqui. Mas eu queria, depois dessa breve introdução, voltar a esse texto. Texto que Jesus fala através de parábola, é chamado a parábola das 10 virgens. E aqui eu fico muito chocado com os números que a Bíblia apresenta. Das 10 virgens, a metade não estava preparada. No Mateus capítulo 24, Jesus, quando fala do fim dos tempos, ele diz que um será tirado e o outro fica. Vai ter 2 trabalhando e um será tomado e o outro fica. Uma escala proporcional de 50%. De que lado você está? De que lado dessa balança você está? E aqui nessa parábola das 10 virgens, eu vejo algumas figuras muito didáticas para nós. Jesus pregava muitas vezes através de parábolas, com o objetivo de trazer um ensino mais fácil, trazer uma linguagem mais fácil para que o povo entendesse. Eles sabiam muito bem o que era a preparação de um casamento. Eles sabiam muito bem o que representava uma lamparina acesa. Eles sabiam muito bem o que era viver em uma cidade que não tinha energia elétrica e o poder que era uma luz acesa no meio de um dia escuro. E Jesus usa essa ilustração das virgens,
usa a ilustração da lamparina, de um objeto para comportar fogo, comportar luz. Ele usa essa figura do fogo como aquilo que propaga luz, propaga claridade, propaga revelação. E ele usa também a figura do combustível para manter esse fogo aceso, que é o óleo. E ele traz uma ênfase muito forte acerca do óleo. Ele diz que as 5 insensatas, imprudentes, nécias, que não estavam preparadas porque não tinham estoque de óleo. Cutuca o irmão do seu lado e fala assim: você tem óleo aí? Você tem azeite aí? E essas figuras, então, fica fácil de entender. Começa a clarear um pouco a parábola. Começa a trazer um pouco de entendimento. Mas um elemento dessa parábola diz que o noivo chegou à meia-noite, na hora mais escura do dia, no momento mais tenebroso do dia, no momento em que poucos estão acordados, no momento em que poucos estão com os olhos abertos, no momento mais difícil de se locomover, de ter direção, porque é escuro. A escuridão na Bíblia é o símbolo das trevas. As trevas na Bíblia significa ausência de Deus, ausência da manifestação divina. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, onde a terra estava vazia e caos, havia trevas, havia escuridão, o negócio estava caótico. E aqui eu quero trazer um pouco de esclarecimento acerca desse momento de trevas. Isso fala muito dos nossos dias. Isso fala muito dos dias que estamos vivendo. Certa feita, perguntaram para Jesus: Mestre, quando será o retorno da tua vinda? Mestre, quando o Senhor vai voltar? Mestre, quais sinais que nós temos que observar para o retorno da sua vinda? E Jesus disse: ó insensatos, vocês sabem olhar para o céu e ver o momento que vai chover, mas não conseguem discernir os tempos? Vocês conseguem olhar para o céu e interpretar uma nuvem escura, mas não conseguem observar o que está acontecendo nos dias de vocês? E o que está acontecendo nos nossos dias? A Bíblia diz que no final dos tempos, a ciência iria se multiplicar. O conhecimento intelectual humano iria se multiplicar. E eu teria muita coisa para dizer aqui sobre isso, mas eu queria destacar no homem mais rico do mundo hoje. Talvez alguns de vocês já ouviram falar desse nome, o Elon Musk, dono do Twitter, dono da SpaceX, dono da Tesla, dono das Big Techs. As maiores empresas de tecnologia do mundo hoje é desse cara. Ele criou uma empresa pouco antes da pandemia, chamada PayPal, que é uma empresa de tecnologia para fazer pagamento virtual. E veio o lockdown, veio aquele problema todo que nós experimentamos na pandemia, e uma das empresas que mais cresceram em 6 meses, os 6 primeiros meses da pandemia, foi o PayPal. Fizeram uma entrevista com o diretor dessa empresa e perguntaram: qual foi o avanço dessa empresa nesses 6 meses de pandemia, já que cresceu tanto assim? Seria proporcional ao crescimento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos? Ele falou: nós avançamos em 3 meses aquilo que nós deveríamos avançar em 10 anos. Nós crescemos proporcionalmente em 3 meses aquilo que deveríamos crescer em 10 anos. Porque a moeda virtualizou muito rápido. Porque os pagamentos passaram a ser online. Porque as plataformas digitais começaram a vender por aplicativo. Você não precisava sair de casa, a comida chegava em casa.
o seu tênis que você comprar no site, chegava em casa. Tinha gente comprando até carro pela internet, como tem até hoje. E isso mudou a nossa forma de viver. Mas o que mais me espanta nessa multiplicação da ciência é o impacto disso pessoal no homem. Esse mesmo cara, o Elon Musk, nesse ano, ele conseguiu a autorização da Organização Moral da Ciência Americana, conseguiu licença, autorização ética para começar implantes de chip em cérebro humano. Começar a implantar, botar um chip dentro da sua cabeça, com o objetivo da cura do Alzheimer. Armazenar memórias para que no momento da velhice você possa acessar um banco de dados na sua cabeça e acessar as memórias que os seus neurônios possam esquecer. Não sei muito bem como funciona isso, não sou cientista, não sou médico, mas uma coisa eu sei, eu consigo olhar para o céu e discernir os tempos. Uma coisa eu sei, eu consigo discernir que esses são dias de trevas e o noivo está às portas. Poderia falar tantos outros adereços aqui da tecnologia que tem crescido e tem impactado tanto, mas eu posso imaginar o que nós vamos viver daqui 5, 10 anos, se o Senhor não voltar antes, com um chip na cabeça, controlado por um banco de dados, por um supercomputador, em que ele vai saber o que você está pensando, o que está armazenado lá dentro, o que você gosta de comer. Se hoje você entra na rede social, e a rede social já interpreta, os algoritmos já interpretam o seu perfil. Meu perfil no Instagram mostra churrasco o tempo inteiro na minha frente, e aquelas rodas de carne, e eu falo, meu Deus do céu, como é que eu fico livre desse algoritmo? Isso está afetando a minha mente, isso está afetando a minha maneira de viver, misericórdia. Mas imagine como será quando tiver um chip dentro da sua cabeça. Talvez você fale assim, mas isso aí é especulação da igreja, assim como na Idade Média, eles acreditavam nas bruxas. Isso aí é especulação. Não, meu irmão, vai ler as publicações. Tem publicação científica desses testes já em animais, e o resultado foi muito positivo. Por isso que ele conseguiu autorização para começar em seres humanos. As maiores pesquisas, as maiores evoluções da ciência no mundo se deram de forma de grande impacto. Em algum momento vai ter que testar isso em pessoas. Conversei com um doutor amigo meu essa semana, que fez testes com tratamento de leucemia em São Paulo, um teste muito moderno, e que ele teve que assinar um termo de compromisso dizendo que se acontecesse uma zebra, ele estava ciente e ele se comprometeu a ser o teste, se comprometeu a ser cobaia. Ele estava com metástase, ele estava desenganado, ele foi curado, graças à ciência. Que bom, que ótimo isso. Mas eu quero te dizer que essas coisas acontecem. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso não é coisa de pastor doido, não. Está aí, diante dos nossos olhos. Outro item, vamos avançar um pouquinho, nosso tempo é curto. Outro item dos dias de trevas, dos dias escuros, dos nossos tempos, do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, quando Jesus começa a explicar o que iria acontecer, ele diz, cuidado com o engano. Vai ter engano. Vai ter uma mensagem bonita. Vai vir numa embalagem bonita. Eles vão falar manso. Vai falar bonito. E eles vão enganar até mesmo os santos. Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, ele fala que nos últimos dias, muitos sentirão coceira nos ouvidos, procurando profetas, procurando espíritos enganadores, uma mensagem que agrade o coração. Paulo também alertava sobre isso. Dias de engano. Em nossos dias, já existem pastores de nome, de renome, gente que estudou Bíblia, gente que
um dia decidiu mudar o seu destino, a sua vida para servir a Jesus. Gente que de fato amava o Senhor e que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que precisa reformar, que precisa rasgar algumas páginas e colocar outras páginas, que precisa mudar o texto para melhorar a aceitação moral da sociedade dos nossos dias. Espíritos enganadores, falsos profetas. Mais itens: guerras e rumores de guerras. Nós temos tido rumores de guerra em nossos dias? Talvez você possa dizer, mas guerra sempre existiu. O homem briga entre tribos e clãs por terra e por comida, por poder, por ganância, por ego, desde que o mundo é mundo. Mas nunca antes na história da humanidade, guerras e rumores de guerras foi algo tão temeroso quando você tem potências mundiais com a mão na bomba atômica, com a mão em armas nucleares capazes de destruir um continente inteiro, capazes de afetar o ecossistema de um continente inteiro. Nunca antes na história, nações tão poderosas têm nas suas mãos ferramentas de tamanha destruição. Isso certamente nos coloca no cumprimento dessa profecia de Mateus 24. Um outro sinal que Jesus aponta em Mateus 24, ele fala sobre terremotos. Interessante que essa palavra aqui está pronta já há alguns dias. E essa semana, que passou agora, a terra tremeu em São Paulo. A terra tremeu bem aqui, bem ali, bem aí. Como é que o tocantinense fala? Bem aí, bem pertinho de nós. E o Brasil não tem grandes históricos de terremoto. No Brasil nós não temos tanto registro assim de tremor de terra. Isso é recente. Na verdade, catálogo, registro de terremoto é algo recente na humanidade. É coisa de 500 anos para cá. Antes disso, não há registro histórico de tremor de terra, a não ser nos dias de Moisés, com a rebelião de Coré, Datã e Abirão, em que Deus abriu a terra e engoliu os rebeldes. Depois disso, não há registros assim de tanta frequência de terremotos, de sinais da natureza. É como se a terra estivesse querendo dizer alguma coisa. É como se a natureza estivesse gritando para dar um sinal. Aquilo que Jesus disse, vocês olhem para a nuvem e sabem discernir que vai chover, mas olha para a terra, está tremendo, olha para o tsunami e não consegue perceber os sinais dos fins. Nós não conseguimos colocar data, dia. Seria leviano da nossa parte aqui dizer, Jesus volta o ano que vem, Jesus volta daqui um dia, Jesus volta daqui uma semana, mas nós podemos discernir os tempos. Amém? Você está me entendendo? Mas eu queria fechar um pouco desse discernimento, desses utensílios que estavam nas mãos das noivas, né? A lamparina, o óleo, a unção, o fogo, a lamparina acesa. Essa lamparina acesa é esse objeto que carrega a luz. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a luz, né? A palavra de Deus é luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com um propósito, uma revelação de que essa palavra é que traz direção. No dia de caos, no dia de densas trevas, nós precisamos de luz, nós precisamos de direção, nós precisamos saber qual a decisão tomar, que caminho seguir, se junta dinheiro, se não junta dinheiro, se vende casa, se não vende casa,
se a gente compra uma chácara no deserto e fica livre de tudo isso, nós precisamos de discernimento. Acho que nunca antes na história da igreja se precisou tanto de revelação e discernimento. E isso nós vamos ter com essa lamparina, com essas lâmpadas acesas. Mas como estar pronto para esse dia? Como nos preparar para o grande dia? Você faz parte dessas 10 virgens? De que lado você está? Sua vida está preparada com óleo suficiente para o grande dia? Você tem óleo de reserva na sua lamparina? Interessante que eu vou detalhar um pouco sobre isso, mas eu queria só abrir um parêntese sobre esse estoque de óleo para o tempo dos fins. Quando começou a pandemia e nós vínhamos para cá gravar vídeos para rodar os cultos online, um dia eu cheguei aqui, uma paradeira danada, não tinha carro na rua, né? Todo mundo de máscara, aquela coisa, e não tinha ninguém aqui no prédio, né? E nós viemos gravar os vídeos e tudo, e aí eu conversando com o pastor Jackson, ele falou assim, algumas pessoas não querem nem vir aqui para gravar o vídeo, né, fazer a ordem de culto, trazer a palavra da oferta, porque estão com medo. E eu não quero aqui condenar esse medo que nós passamos durante a pandemia. O fato é que, durante a pandemia, que foi apenas um ensaio, foi apenas um teste, foi apenas um ensaio daquilo que há de vir, foi apenas um treinamento. Na pandemia, nós percebemos quantos eram aqueles que tinham óleo suficiente, para entrar dentro da UTI para fazer oração, que tinham óleo suficiente para continuar orando, que tinham óleo suficiente para continuar cultuando a Deus, que tinham óleo suficiente para continuar queimando em meio a densas trevas. E muitos, depois da pandemia, nós voltamos aos cultos presenciais, e aí cadeira longe, espaçamento, marca no chão, cumprimentava com o cotovelo, ficava de longe assim, não rela não. Muitos não apareciam, não vinham. Mas eu sou do grupo de risco. Mas eu não estou com a máscara X, Z, A, B, C, D, E. Eu quero aquela máscara da construção civil que tampa tudo. Eu não tenho, então eu não vou, porque o Covid está lá dentro da igreja. Enfim, a gente viu de tudo. Mas muitos que não voltaram sumiram, desapareceram, por falta de óleo, por falta de estoque de óleo. Como estar pronto para o grande dia? Primeiro, ter unção de Deus. O que fazer para ter unção de Deus? Mateus 25, verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. As virgens que estavam preparadas com óleo extra, com estoque de óleo, levaram uma vasilha de óleo a mais, tinham um excedente, tinham o transbordar do Espírito, estavam transbordando de unção. Isso fala da nossa vida como um todo, isso não é apenas um propósito espiritual específico, mas isso fala de uma vida transbordante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Você que vive no limite, você que vive no limiar, na linha fina da vida, certamente, esse limiar da linha fina da vida vai te levar a ter uma vida espiritual também sempre no limite. Jesus tenha misericórdia, que Jesus me livre do inferno. Muitos vivem um evangelho baseado no medo de ir para o inferno, mas muitos vivem imersos e submersos no óleo. Muitos têm óleo para si, para sua casa,
e para ministrar a outros. Levítico capítulo 24, verso 2. Ordena aos israelitas que te tragam azeite de oliva puro e batido para o candelabro, para manter as lâmpadas continuamente acesas. Era um ordenamento do Senhor, era uma ordem do Senhor, que ao virem para o culto, os israelitas tinham que vir com óleo. Essa produção de óleo era feita em casa. Essa produção de óleo não era num culto de domingo, mas era algo que se fazia diariamente. Cada família, cada israelita, produzia o seu próprio óleo e levava para o dia de culto. Você tem que entrar por essa porta, já orando em língua e já declarando a sua vitória, antes mesmo do culto entrar. Você não precisa viver uma vida esperando que algo aconteça a partir do altar de uma reunião. Você não precisa viver uma vida pautada, baseada naquilo que um líder pode despejar sobre você. Você pode produzir óleo na sua casa. Você pode produzir azeite na sua casa. Cutuca o seu irmão, fala, tem óleo aí? Tem azeite aí? Mas como produzir óleo? Como produzir azeite? A palavra de Deus diz que Jesus passou os seus últimos momentos livre antes de ir para a prisão e para a cruz no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. Jesus estava produzindo óleo no Getsemane. E a Bíblia diz que os seus poros suavam sangue. Foi um momento difícil. Foi num momento de sacrifício. Foi num momento de dor que ele produziu o óleo. Se você olhar a ilustração das azeitonas, como extrair óleo de azeitona, existiam uns moinhos de pedra antigos, umas pedras grandes que rolavam e eram puxados por animais, e aí colocava a azeitona ali dentro e as pedras moíam a azeitona, e depois da azeitona bem moída, pegava-se aquela massa e exprimia aquilo em cestos, mais uma vez na prensa, e aquilo que escorria dessa massa era o óleo, a prensa, a pressão, a dor, muitas vezes o sofrimento. O problema é que a nossa geração tem fugido da dor. A nossa geração tem sofrido, tem corrido do sofrimento. Coisas simples, que revelam sacrifício a Deus, que revelam entregar algo para Deus, para que produza óleo da unção, para que produza óleo da vida, do fogo, que alimenta, que abastece o fogo de Deus. Nós não queremos. Nós queremos algo pronto. Nossa geração se acostumou com a era digital. Nós queremos alguma coisa que a gente joga no micro-ondas, pressiona 30 segundos e sai pronto. Mas as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus requerem renúncia. Jesus, quando confronta o jovem rico, e ele fala para ele, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. Jesus, quando ele fala, aquele que entregar a sua vida por amor de mim, esse a achará. Jesus, quando confronta o nosso ego, o nosso eu, ele está dizendo, existe um caminho para produzir óleo. A Bíblia fala em Apocalipse sobre as duas testemunhas, que irão pregar no dia da grande tribulação, nos 3 anos e meio da grande tribulação. Zacarias capítulo 4, ele tem a revelação dessas duas testemunhas, e ele as chama de filhos do óleo. Ele tem uma revelação de um caniço de ouro que é ligado nos céus e que desce um azeite dourado por esse caniço, e ele fala que esses 2 caniços são essas duas testemunhas. Alguns teólogos dizem que essas testemunhas são Elias e Moisés, mas eu não quero entrar no mérito aqui. Eu quero dizer que são 2 ungidos que vão estar no meio do caos em Jerusalém, sendo testemunhas, pregando a palavra, porque tem óleo. Eles só suportarão aqueles dias porque eles têm óleo, porque eles são filhos do óleo. Aleluia.
sei se você gosta disso, mas eu amo isso. Isaías capítulo 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Aleluia. Não vou ler o texto todo. Venham e compram. Em Apocalipse o Senhor fala, aconselho que de mim compre ouro. Essa expressão compre fala de um preço a ser pago. Talvez a sua salvação, no dia que você aceitou Jesus, alguém ministrou a mensagem da cruz para você, você falou, eu creio, levantou a sua mão, fez uma oração, e aquilo é graça, você foi salvo, você foi marcado, você abriu a porta e deixou Jesus entrar, e isso é graça e não te custou nada, apenas crer. Mas ter estoque de óleo vai te custar tudo. Vai custar o seu dinheiro, vai custar os seus sonhos, vai custar o seu tempo, vai custar os seus recursos. Você que é anfitrião de célula, em algum momento vai ter um menino que vai pular em cima do seu sofá. Em algum momento você vai chegar no banheiro e falar, meu Deus, o banheiro da casa, olha como é que está por causa da célula. Vai te custar tudo. Se alguém diz para você que viver o evangelho seria apenas aleluia e glória a Deus, e dinheiro na conta, já ouvi mensagem, né? O cara falou, eu cheguei lá, digitei a senha e tinha um saldo milionário na minha conta, foi Deus que depositou. Né? Um dia eu fui numa igreja, o cara falou, vou orar para que essa semana caia um bolo de dólar bem na sua frente, na onde você estiver andando. Eu quero te dizer que existe dor pelo caminho. Eu quero te dizer que existe sacrifício. Ainda existe uma cruz para ser carregada. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós vemos textos dizendo, aconselho-te que compre, comprar requer de nós tempo. Coisa mais preciosa dos nossos dias é tempo. Porque tempo é dinheiro. Pode parecer uma frase dita aí pelo mundo, mas de fato tempo é dinheiro. O que é o seu salário? Um tempo que você dedica para produzir algo. E aquele tempo você troca ele em dinheiro. Jesus, a palavra de Deus, está dizendo que para você comprar a unção, para você comprar esse óleo, você precisa dedicar tempo. Nós precisamos sair urgentemente da superficialidade do evangelho. Nós precisamos investir tempo. Nós precisamos ter tempo com Deus. Nós precisamos sentar e ficar, Deus, fala comigo. Abrir as escrituras e meditar nelas. É por isso que existem textos em que o Senhor exorta tanto Israel. O Senhor exorta tanto o seu povo, dizendo, medita nesse livro de dia e de noite, para que não te desvie dele, nem para a esquerda e nem para a direita, para que tudo te vá bem. E tantos são os acenos do Senhor para uma vida dedicada, para uma vida consagrada, para uma vida entregue ao Senhor. No judeu, tudo nele fala da palavra. No judeu, tudo. A sua roupa está falando da palavra. O talite está falando dos 10 mandamentos. A roupa, o tzitzi, que é a roupa que ele usa por dentro do paletó, também fala da palavra. Por quê? Porque para ele tudo é sinal e símbolo. Quando ele entra dentro de casa, tem um mezuzá com a palavra pregada nos umbrais da casa. E ele chega, ele toca naquele mezuzá com o objetivo de mentalmente o tempo todo estar refletindo, remoendo, falando, profetizando, meditando, contemplando essas verdades. Nós precisamos urgentemente
não de arrancar páginas da Bíblia para reformar a Bíblia, mas nós precisamos mergulhar fundo nas Escrituras. Nós precisamos de tempo para isso, para comprar óleo. Aleluia, glória a Deus, eu tenho que avançar. Ponto 2, conhecer ao Senhor. A parábola fala que aquelas que não tinham óleo ficaram, que não tinham óleo suficiente ficaram. E no final do texto, Deus fala, eu não vos conheço. Mateus 25, 12. Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço. A verdade é que não as conheço. Eram virgens, tinham lamparina, tinham algum fogo, tinham alguma verdade do Evangelho. Até sabia corinho de crente, até sabiam cantar, até sabiam alguns versículos de cor, até iam na igreja de vez em quando. Mas o Senhor disse, apartai-vos para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Em outro texto, disseram para Jesus, mas Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos enfermos em teu nome, nós fizemos tanta coisa com a lamparina acesa. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como então conhecer ao Senhor? Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo, tão certo como nascer o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aleluia! Aleluia, isso fala de intimidade com a presença de Deus, isso fala de devoção com a presença de Deus, isso fala de estar envolvido não apenas nas coisas de Deus, mas estar realmente aos pés do Senhor, como essa palavra que o pastor Willy disse aqui no início, né? Da mulher com o perfume de puro nardo, despejando a sua riqueza, despejando tudo que ela tinha de mais precioso nos pés do seu amado, com o fim de gerar intimidade, com o fim de conhecer ao Senhor. Lucas capítulo 13, verso 24, a palavra do Senhor diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia. Que o Senhor nos livre de ter roupa de virgem, de ter lamparina de virgem, de ter um fogo de virgem, mas de não conhecer ao Senhor. Às vezes nós começamos a ministrar pessoas, envolvido com pessoas, e aí nós perguntamos, mas o que Deus tem falado com você? Qual é a sua experiência com Deus nos últimos dias? Qual é a palavra de Deus para a sua vida nesses últimos dias? As pessoas olham para a gente e ficam assim a ver navios, como se não conhecesse o Senhor, como se não tivessem uma palavra queimando em seu interior, como se não tivessem uma mensagem do Mestre recente, fresca, um pão fresco queimando em seu interior. Jó, capítulo 42, verso 5. Não podia deixar esse momento da palavra sem ler esse texto de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem está falando aqui é um homem que perdeu tudo. Quem está falando aqui não é um homem que ganhou uma Hilux Zero porque fez um voto com Deus. Quem está falando aqui não é um homem que ganhou a sua casa própria
porque desafiou a Deus nos seus dízimos. Quem está falando aqui é um homem que perdeu a família, que perdeu o seu patrimônio, que perdeu todas as coisas, mas não perdeu o coração. O início do texto que fala da vida de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e se desviava do mal, e que não havia na terra homem como Jó. E veio o dia mau para ele. Eu não quero aqui ser o profeta do caos, fazer com que você saia daqui com medo. Mas eu quero te dizer que o dia mau chega para qualquer um de nós, inclusive para os filhos de Deus. Se Deus não poupou Jesus no Getsema de suar sangue, quem dirá o Wellington, um baixinho tupiniquim de Minas Gerais, comedor de queijo? Certamente virá o dia mau, meu irmão. E você precisa ter óleo, você precisa ter intimidade, você precisa conhecer o Senhor, para que você olhe nele e fala: certamente o meu Redentor vive e por fim me livrará. Aleluia. Eu preciso avançar. Terceiro, para encerrar, para parecer que está acabando. Esteja sempre pronto. Aqui, nessa parábola, nós percebemos que, primeiro, faltou óleo. Segundo, faltou conhecer ao Senhor, faltou intimidade com Deus. Terceiro, faltou vigiar para estar pronto. Interessante que existe um paradoxo aqui do casamento, da noiva, da virgem, e que nós, do Ocidente, o homem entra primeiro e espera a noiva atrasada chegar. E a gente que faz casamento, às vezes tem uns atrasos que só a graça de Deus, né? Nós aprendemos muito com o nosso querido pastor Jackson, essa disciplina da pontualidade, isso é uma bênção, nós temos vivido isso. E quando nós chegamos no lugar para fazer um casamento, a noiva vai atrasar 2 horas, misericórdia. Mas lá, o judeu é o contrário, é o noivo que se atrasa. Por que o noivo se atrasa? Porque muitas das vezes, a noiva estava pronta, preparada, ansiosa, adornada, esperando a hora do casamento, mas o noivo estava negociando o dote. Ele estava lá com a família da noiva, preparando, negociando mesmo, financeiramente, acordando as coisas. E o noivo chegava depois. No meu casamento com a Vanessa, nós fizemos esse ato profético. Ela me esperou no altar. Eu entrei depois. O noivo lindo, adornado. Aleluia. Existe esse paradoxo, essa inversão. Por quê? Para que a noiva esteja pronta. Nós, enquanto igrejas, precisamos estar prontos para o grande dia. Mateus capítulo 25, verso 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quem sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Nem Jesus não sabe. A Bíblia diz que nem os anjos e nem Jesus, só Deus sabe o dia e a hora dele voltar. Mas certamente ele voltará. Marcos capítulo 14, verso 37. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Marcos 14, 37. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Jesus exortando os discípulos a permanecerem como atalaias, como vigias. A expressão atalaia é aquele que fica no alto da torre, observando o inimigo, observando quem vai chegar, quem chega na cidade. É a nossa posição, mas só é atalaia aquele que tem vida de oração.
Aqui o Senhor Jesus está exortando os discípulos a orar, a vigiar por Ele pelo menos 1 hora. E aqui está um grande desafio. Porque é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você pode até não conseguir orar mais do que 1 hora. Mas o mínimo que eu espero é que você tenha uma disciplina de oração de 1 hora. O mínimo é a porta de entrada. E aqueles que estavam caminhando com Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus dizer que Ele iria morrer, que Ele iria ressuscitar, que Ele seria entregue na cruz, aqueles que viram milagres, que fizeram milagres, que curaram enfermos, que ressuscitaram mortos, agora são exortados pelo Mestre a vigiarem. E eu estou aqui, te exortando a vigiar, a manter em vigilância, o tempo todo. A Bíblia diz para nós orarmos em todo tempo orando no Espírito, em todo tempo. Apocalipse 16:15, não precisa abrir. 2 Pedro 3:10, 1 Tessalonicenses 5:2, diz que ele virá como um ladrão. O ladrão vem quando? Tem uns ladrãozinhos sem vergonha aí que estão roubando de dia. Mas o padrão do ladrão é roubar à noite. Quando ninguém espera, quando ninguém está preparado, quando ninguém está com a vida em dia. Te pega vulnerável. Mas se você soubesse, a própria Bíblia diz, se nós soubéssemos o dia e a hora em que o ladrão viesse, você estaria preparado. Se nós soubéssemos o dia e a hora que Jesus voltasse, nós certamente agiríamos diferente. Mas eu estou aqui trazendo uma vacina para você. Mudar a sua rota, mudar o seu rumo, mudar as suas motivações. Você faz parte das 10 virgens que estão esperando pelo noivo? Sua vida está preparada com óleo suficiente? Você tem vigiado? Fique de pé no seu lugar.